E aí, se existem essas duas fases, como o nosso corpo sabe em qual fase ele deve estar? Como é que ele sabe se ele tem que atacar? Como é que ele sabe se ele tem que reparar? Quando ele começa um, quando ele para outro? Eu falei que ele é inteligente, mas ele fica curioso, né? Como é que ele faz isso? O que será que está acontecendo lá dentro? Né? Então, vamos entender como que o nosso organismo entende quando ele começa a atacar, quando ele para de atacar, quando ele começa a reparar, como é que isso aqui funciona. Nós temos dentro do nosso corpo os elementos responsáveis pela comunicação, pela transmissão de informação. Esses soldadinhos, né, eles são chamados de interleucinas. Tá? É um nomezinho estranho, mas é só para vocês saberem que ele existe, né, e a gente vai entender o funcionamento dele, qual é a função dele. Então, dentro desse sistema imunológico, existem vários soldados com funções diferentes. Alguns deles são responsáveis pela comunicação, por transmitir mensagens. Esses mensageiros são chamados de interleucinas. O que eles fazem? Essas interleucinas, eles vão ativar os operários, né, os soldados do sistema imunológico, que são responsáveis por destruir ou por construir. Então, essa interleucina, esse mensageiro, vai falar: soldados de defesa, ataquem. Aí, opa, é a nossa vez. Aí os soldadinhos de defesa vão lá na fase 1 e começa a fazer a fase de proteção. Aí, essa interleucina, ela sabe quando o processo já chegou no ponto correto. E ela fala: parem, soldados de reparação, começa. Então, esse daqui é o quê? É o diretor, é o general, é aquele que manda, que administra. Né? Imagina num grupo de 10, 20, 50 pessoas, por mais que todo mundo seja amigo, tenha boa vontade, tenha iniciativa, se não tiver alguém mais ou menos ali controlando essa bagunça, o negócio fica sério, né? Pelo menos sempre tem alguém que os outros sabem, que vão lá e vão perguntar: ô Mário, o que eu faço agora? Precisa de alguma coisa? Vai jogar o lixo ali para mim. Né? Então sempre tem alguém ali meio que intermediando aquele trabalho para que a gente tenha uma ordem, né? Tenha um sistema naquele trabalho, porque senão ou duas pessoas fazem a mesma coisa e é um desperdício, né? E aí ninguém faz uma outra coisa e aquilo fica sem fazer. Então a interleucina é o comandante, né? É o diretor. Essa que é uma substância, um tipo de proteína, é essa substância que vem dar ordem no nosso organismo. Okay? E aí esses mensageiros, né, que são desses dois tipos, então existem as interleucinas pró-inflamatórias, a favor da inflamação, que vão dar o início do processo. E as interleucinas moduladoras, modula, regula, equilibra, vai até o ponto certo, que são aquelas que vão parar, concluiu, chega. Ok? Então, dois tipos de interleucinas. E como eu falei, normalmente a gente tem mais ou menos 3 dias nesse processo. E aí, falando então sobre essa resistência, né, para que o nosso sistema imunológico esteja lá em cima, funcionando bem, mantendo a gente saudável, né, sem grandes problemas. Para que a gente tenha essa resistência de campeão, significa que a gente precisa aceitar a inflamação. Então, a primeira visão, o primeiro conceito que eu trago, que eu gostaria que vocês, né, com calma e com sinceridade, procurassem assimilar, é mudar essa resistência natural que a gente tem da inflamação. Inflamação não é um vilão, inflamação não é um problema. A inflamação é um recurso do nosso sistema imunológico. O problema é quando ela está desregulada e ela não cumpre o que ela deveria cumprir. Okay? Então essa é a primeira questão. Resistência e inflamação são duas coisas que estão juntas. Uma pessoa que não passa pelo processo de inflamação, ela não consegue se recuperar de nenhuma doença. Por isso que quando está desregulado, eu falei que a inflamação crônica, o que causa doenças degenerativas. Porque você vai ficar o quê? Só na fase da destruição. Tá? Você faz um buraco no tecido do sofá. Só que no nosso caso, o tecido do sofá é o osso, é o músculo, é o fígado, é o rim. Você fica cavando buraco nas suas estruturas. Okay? Deu para entender isso? Faz sentido?